Olá pessoal, eu sou Edivaldo Toledo, estamos em mais um episódio do Isso Pode Ajudar. E hoje nós temos duas convidadas aqui, que é a doutora Juliana Orri, que é neuropsicóloga, e a Natália Brolo, terapeuta ocupacional. Muito obrigado por terem vindo. Obrigada pelo convite. E meninas, hoje nós vamos falar sobre a importância da equipe multidisciplinar, né, que é o que contextualiza ou fecha, né, os cuidados ali no atendimento, em especial os pacientes longevos e os pacientes neurodegenerativos, que a gente precisa de uma equipe multi e alinhada. Doutora Juliana, qual é a importância dessa equipe multidisciplinar para a gente esclarecer para o público geral? Quando a gente fala multi, a gente pensa em muitos, né? Muitos profissionais juntos, mas para além do multi, que é muito importante, a gente precisa ter o inter, né? Que é todo mundo interagindo ao mesmo tempo. Por quê? Porque a gente está falando de uma pessoa integral, né? Então tem um ser humano ali inteiro, que tem braço, que tem coração, que tem emoções, que tem cérebro, que tem funcionalidade. Então, cada profissional vai dar um olhar específico para essas habilidades ou declínios, né, ou algum comprometimento. Então, por isso a importância. A gente precisa ter muitos profissionais especializados, mas a gente tem que tomar muito cuidado para esses olhares não ficarem isolados e esses profissionais trabalharem cada um por si e seja o que Deus quiser, né, não com esse segregar o paciente, exato, né? Não segregá-lo. Mas isso é muito importante e acontece muito bem lá na Clínica Sinapse, né? Que todos os profissionais conseguem ter a sua visão, trazem o histórico, né? A Natália presta serviço tanto para cuidar quanto para a Sinapse, e ela consegue demonstrar muito bem isso, né? Como que funciona, ela traz o olhar dela do que ocorreu lá no atendimento domiciliar e acrescenta lá na clínica, né, Natália? Sim, muitas vezes eu brinco que eu me sinto elo entre, né, o paciente, mas o domicílio, né? e o resto da equipe, né, para conseguir trazer todo esse contexto. Eu falo assim, muitas vezes a TO parece que é o centro da engrenagem, né? Tudo tá girando e a TO tá mandando as informações e o contexto. E muito necessário trabalhar em grupo para um ser que é integral. E nunca, né, segregar esse paciente, porque por ele ser um ser integral, a terapia ocupacional, a neuropsicologia, a enfermagem, o médico, todos precisam falar a mesma língua, inclusive com a família, porque é muito desconfortável quando um profissional diz, passa uma conduta e outro profissional da mesma equipe passa outra conduta. Não tem como tratar, né? Deixamos uma família e um paciente completamente perdidos. E o que acontece com esse tratamento? Estaciona. Sim. É como se tivessem 4 pessoas dentro de um carro, 2 pessoas da frente descem e vão para frente, 2 pessoas de trás descem e vão para trás e todo mundo empurra o carro. O carro não sai do lugar, não faz sentido. Então, todos precisamos estar no mesmo lado do carro e empurrar para a mesma direção. Acho que tem, lá na clínica, eu considero que tem 2 fatores importantíssimos para isso funcionar. Um é a gente ter profissionais muito altamente especializados, né? Então, todo mundo entende muito sobre envelhecimento, né? Nesse ainda primeiro ponto, todo mundo ama o envelhecimento. E a outra parte é que ninguém é mais importante que ninguém. Então, ali na clínica fica muito claro e a gente sente uma dificuldade, às vezes, fora. Eu já senti isso, talvez vocês também, de alguns profissionais ou algumas especialidades acharem que podem ter mais importância para aquele paciente do que outra. Total. Né? O próprio médico, né, tem isso e a gente tem lá fonte de encaminhamentos, né, pelas nossas geriatras, né, pela nossa clínica geral, cardiologista, que entendem o nosso trabalho com um grau de importância tão grande quanto o trabalho deles. E aí isso flui de um jeito lindo, né? Porque não é assim, olha, eu tô te encaminhando aqui, vê o que você pode resolver com o seu trabalhinho, com o seu joguinho, né? Porque eu não sei se assim, em outros lugares ainda acontece. Isso aconteceu já há muitos anos atrás, isso era muito comum. Sim.
né? A equipe Quando não vem datado o multidisci- número de sessões. Isso, a equipe multidisciplinar era uma raspinha do tacho ali, né? Vamos ver quem consegue. E equipe multidisciplinar sempre foi o que não é médico, Sim. né? Hoje a gente quase nem fala isso, né? A equipe é equipe. E essa equipe inclui médico, inclui psicólogo, inclui TO, inclui enfermeiro, inclui todo mundo com a mesma importância, né? Cada um com a sua especialidade. Então, eu acho que isso é o grande segredo, assim. Isso vem diminuindo, de fato, Juliana, mas ainda, infelizmente, acontece. É. E principalmente acontece até mesmo no meio familiar. Sim, Quando o familiar vai na consulta e não leva o cuidador. sim. Sendo que é o cuidador quem fica a maior parte do tempo com o assistido e ele bane o cuidador de ter acesso. Cuidador é a linha de frente do cuidado Sim. dessa Talvez pessoa. quem saiba mais responder, né? Sobre as perguntas que a gente vai fazer. Ele é a linha de frente. E ele é quem vai executar o maior cuidado e todas as orientações. E é ele quem recebeu muitas vezes a orientação da equipe multi. Sim, Porque era ele que estava ali. Sim, sim. sim. E isso vem mudando, mas ainda, infelizmente, acontece. Acho que cabe a nós, né? Cabe a nós batermos nessa tecla profissionais, diariamente. De uma psicoeducação com esses familiares, né? Dessas conversas com médicos, né? Com certeza. Eu sinto menos, talvez, que vocês, porque eu tô num ambiente extremamente protegido, né? Sim. A clínica ali é nossa, né? Então, não tem como não ser assim, porque a gente dita que precisa ser assim de um jeito positivo, E eu né? acho que a psicologia vem também já com um estigma diferenciado. É Sim. diferente da terapia ocupacional, da nutrição, Sim. da enfermagem, Sim, né? Eu acho que a concordo. psicologia vem com... Vocês têm uma blindagem social, né? Que se assemelha com somente o médico tem detenção de total Sim. conhecimento. Uhum. Quando se trata quando é mente, também o psicólogo também tem essa blindagem social. Diferente dos outros profissionais, A que a gente tem que terapia conquistar. ocupacional, ela, infelizmente, tem uma desvantagem maior por sermos raros. Sim. Sermos Muito raros, né? pouquíssimos Natália tem um braço profissionais. comprido, né? De tanto que a gente puxa ela para um lado, puxa pro outro. Puxa, né? Puxa daqui, puxa dali. E muitas terapeutas ocupacionais, né? Eu participo de vários grupos de terapeutas Você ocupacionais. não pode ficar doente, não Não pode pode morrer. tirar férias, não Não pode. pode. Aí, Daí brincadeira, vocês gente. vão perguntar, onde Brincadeira. estão essas várias terapeutas ocupacionais? É Não só nós nos existe. conhecemos. É só a né? Natália Brolo. É. Que grupo você tá? Que tem várias, né? E além de tudo, além de sermos raras como TOs no país, as que trabalham com geriatria e envelhecimento são mais raras ainda. E as com especialidade Sim. são mais São raríssimas quase únicas. ainda. Quase E com esse jeitinho dela, mais raro ainda. Uma paciência, um amor. Que chega lá na família, né? Chega pra ficar 1 hora, fica 3, né? Natália, você precisa ser um pouquinho mais dura. Coloque limite nessa paciente. Tempo. É importante. Não, eu vou tentar. Eu vou tentar. Eu vou A Natália é o tipo de profissional que a gente determina o atendimento é 50 minutos, ela vai ficar 2 horas. Vocês, ainda bem que os profissionais que trabalham comigo já me conhecem bastante, pra saber que, né, eu vou dando corda pra família, mas porque eu preciso de conteúdo pra trabalhar também. E quando chega na casa, o primeiro dia, eu já tô muito acostumada com isso, mas terapia ocupacional? O Edivaldo falou aí para falar com você, a doutora Juliana encaminhou para terapia ocupacional. O que você faz? Né? Ou então, alguém já pesquisou no Google e pegou todas as nuances da terapia ocupacional, tá pensando que eu vou lá fazer estimulação cognitiva, ou pensa que não cabe o meu atendimento. E quando a família consegue enxergar as possibilidades que eu levo para eles acabam se sentindo tão agradecidos, tão agraciados por eu ter levado possibilidades funcionais para aquele familiar, que a consulta se estende. Sim, porque não é só o estímulo cognitivo, é posicionamento, evita úlcera por pressão,
evita atrofiamento. Sim. Vai citando aí, Natália, E coisas como que eu vai esqueci, comer posso ter esquecido. sozinho, e se precisar de adaptar a colher, o terapeuta ocupacional vai lá e adapta a colher para que Uso de coma órtese, sozinho. se necessário. Uso de órtese, autonomia. Mas ele não lembra mais a senha do cartão. Então vamos achar uma forma que ele possa pagar suas próprias coisas quando sair. Né? Hoje eu te mandei um vídeo sobre isso. Então, a terapia ocupacional, apesar de ser rara, ela... E os profissionais que eu trabalho, eu sou muito agraciada, né? Com os 2 parceiros, valorizam muito o nosso trabalho. Mas valorizam muito. Mas a terapia ocupacional já foi bastante desvalorizada. Mas acho que esse é um grande ponto da multidisciplinaridade. A gente precisa saber exatamente o que cada profissional faz. Eu, como psicóloga, preciso saber quais são as suas funções, quais são as funções da Natália, quais são as funções da fono. Porque como é que eu encaminho? Sim, né? sim. Então, esse paciente chega com uma dor para mim, uma queixa, e aí eu falo, olha, eu consigo te ajudar nisso, mas nisso aqui tem um profissional muito melhor do que eu. E aí eu vou te encaminhar para esse profissional. O que eu geralmente faço, na clínica eu faço uma triagem e eu faço um projeto terapêutico, faço um planejamento terapêutico. Nesse planejamento eu já boto todos os meus profissionais que esse paciente precisa. Né? Então, mas para isso eu preciso estudar o que a terapia ocupacional faz, Sim. o que a geriatria faz e assim por diante. E assim por diante. E quando entra o seu papel mesmo em relação à aplicação da neuropsicóloga com a neuropsiquiatra? É sempre por encaminhamento ou vem o paciente porque te achou no Google? Nossa, é muito raro vir por demanda. É isso que precisava própria. mudar. Precisava, mas a falha tá aqui, tá na gente. Porque a gente precisa divulgar um pouco mais, de um jeito mais mastigadinho. Porque quando eu falo assim, avaliação neuropsicológica, todo mundo fala, nossa, que chique, né? O Não que é tenho isso? ideia do que seja, né? Então, falar de um jeito mais... E muitas vezes mais, e cada vez mais simples, pra gente acessar aquela pessoa que tá precisando e ela mesma tomar uma consciência de que, gente, eu acho que isso, eu preciso disso. Né? Então, eu acho que falta um pouco do lado profissional, nós, da neuropsicologia. A neuropsicologia tem uma coisa meio do suposto saber, assim, que... Glamour. Tem, que distancia mesmo os pacientes. Mas, assim, maioria dos casos, encaminhamento médico, justamente para tirar dúvida diagnóstica. Então, assim, aquele paciente que já fez uma ressonância, fez um teste de rastreio. Teste de rastreio são aqueles testes que o médico faz rapidinho no consultório, só para ver se um minimento, um moca. E aí ele fez, mas aquele paciente é aquele da Natália lá, que é professor universitário. Vai lá pra ele vai gabaritar esses testes, né? Então, só que a ressonância deu uma alteraçãozinha, só que essa alteraçãozinha não é suficiente para diagnosticar como demência. Só a ressonância não dá, naquele caso, nesse caso específico. Aí eles pedem uma avaliação neuropsicológica. Eu falo que a ressonância é uma foto e a avaliação é como se estivesse filmando o cérebro funcionando em tempo real, né? São os stories. E a ressonância é o feed. É bom a gente tocar nesse assunto de como que é feito o diagnóstico de um paciente neurodegenerativo. Porque muitas vezes a pessoa acha que é somente no consultório com o geriatra, né? Ou com o neurologista. E não é bem assim que funciona. Existem passos, até porque a gente vai entrar numa zona complexa, que a gente chega até mesmo a interditar uma pessoa. Né? Civilmente. É muito sério. É muito sério. Como que eu posso dizer? É pro resto da vida, né? Sim, é uma incapacidade. É pro resto da vida. Né? Então, vamos lá, Ju. De forma tranquila, de modo geral, como que chega? É um paciente que tem um relato de declínio cognitivo, tô mais entra no consultório médico primeiro, né? Porque médico primeiro. Infelizmente, não chega a você. Não, muito dificilmente vai vir fazer uma avaliação para ver como tá meu cérebro. Ele vai, às vezes, pro neurologista. Tá, ele já vai direto para uma especialidade. Ele não vem nem ao geriatra que ele deveria estar sendo acompanhado desde os 45 anos. Porque o geriatra tem um olhar muito bom para esses esquecimentos. E o neurologista, ele também tem, mas é bem específico. Né? O geriatra, ele consegue saber, inclusive, se tem alguma medicação que está afetando essa memória. Né? Porque ele
ele é para isso, ele é para ver esse envelhecimento como um todo. Então, se a gente pudesse falar numa jornada ideal até esse diagnóstico, geriatra, avaliação neuropsicológica, embutida na avaliação de funcionalidade, porque a gente não consegue diagnosticar sem ver funcionalidade, e aí sim fechar exame de imagem, e aí sim fechar um diagnóstico, todo mundo junto numa reunião, que a gente consegue fazer isso na clínica. Antes de dar o diagnóstico para um paciente, a gente senta todos os profissionais e discute o caso e fala, o que você acha? Eu acho que ainda não é demência. Eu acho que já é. E aí, qual demência? Alzheimer, AVC, então a gente... mista. Então a gente consegue ter esse olhar. E aí todo mundo é escutado. E aí sim, com muito cuidado, a gente vai chamar essa família. E quando a gente consegue, a gente faz essa reunião com os profissionais e a família. Porque para mim só chega assim, quando realmente algum membro da família está sufocado nos cuidados, né? Aí ele vai lá... Você chega para apagar o incêndio. Eu chego para apagar o incêndio. Chega no... Isso, aí nem sempre o paciente está querendo aceitar alguém em casa, ele acha que não precisa e tudo mais, né? E para você, Natália, chega alguém de livre, espontânea vontade, preciso de estímulo cognitivo? Para terapia ocupacional é praticamente impossível chegar um paciente por livre, espontânea vontade. Mas também tem a ver com a história da profissão. A profissão trata o quê? Disfuncionalidade, né? Em qualquer área da sua vida. Então, é muito difícil você encontrar... Tem terapeutas ocupacionais que trabalham com a questão preventiva, né? No SUS fazemos um trabalho muito bonito com prevenção, grupos de prevenção. Mas é um trabalho mais à parte. Chegou para terapia ocupacional porque está disfuncional. Tem disfuncionalidade no meio do caminho. É impossível não encontrar disfuncionalidade. Pela sinapse, pela Cuidare, chegam pacientes já com esse olhar interdisciplinar, que sabem o trabalho que eu vou executar para ajuda de fechar diagnóstico, né? Mas muitas vezes... Mas chega mastigadinho, chega né? Porque eu chega acho que eu vendo tudo mastigadinho, bem, né? Chega. Desses dois parceiros chega mastigadinho. Mas acontece de vir, né, aleatórios por fora, né, dos parceiros... famílias completamente perdidas, porque o neurologista me manda bastante. Neurologista aparece bastante paciente. Mas também quando tá bem disfuncional. Mas quando tá bem disfuncional, que até eu fico perdida no caso, né? Porque não chega muito pra mim. Ele pede pra procurar o terapeuta ocupacional, mas eu não sei porque esse paciente chegou no neurologista. Eu não sei qual foi o caminho desse paciente. Então, eu vou caçando. As consultas que vocês sabem que duram 2 horas, dura 5, 6. No próximo episódio, a gente vai falar sobre a importância da prevenção, mesmo quando já se tem um diagnóstico. Sim, com certeza. Mas, para mim, raramente vai chegar alguém para prevenção. Quando a disfuncionalidade já se instalou, e ali a gente consegue manter, ou a gente vai trabalhando com os declínios dela, adaptando, né? Gente, eu vou falar do parceiro. Hoje eu vou falar sobre a pasta d'água. Pasta d'água é um produto utilizado comumente, né? Já é bem conhecido, produto da ADV Pharma. Ele previne brotoejas, aquela coceira, dermatite de contato. Então, é muito necessário ter em casa, principalmente para quem tem criança, pessoas que têm alergia a cosméticos, que forma aquela brotoeja leve, com certeza vai ajudar. A pasta d'água, antes de ser aplicada, você precisa chacoalhá-la, para não ficar somente o líquido, e você vai aplicar no corpo ou na lesão onde estiver. É fácil retirar. Com sabonete, tranquilamente você consegue fazer a retirada do produto, mas não tem contraindicação, tá? Para mais informações, acesse advpharma.com.br ou qualquer dúvida, procure a farmácia mais próxima da sua região. Meninas, muito obrigado por terem vindo acrescentar sobre equipe multidisciplinar, tá? Para quem quiser acessar vocês lá no Instagram, Ju, como que é? @DRA Juliana Orri, OHY, tudo junto. Tá. Natália? natalia.brolo.to e através dos parceiros Clínica Sinapse e Cuidare. Tá. E para vocês aí em casa, por favor, sigam as meninas, me sigam, curtam o vídeo para ter mais engajamento e trazer mais novidades para vocês. @edivaldo.br
Toledo, perdão, ou lá no Instagram do Isso Pode Ajudar, @IssoPodeAjudar. Qualquer dúvida que você tenha ou sugestão de pauta, faça a sugestão lá através das nossas redes sociais. Muito obrigado por você ter assistido a gente. Até logo. Tchau, tchau.